dois titãs do rally que raramente se enfrentaram em seus auges, mas que marcaram a história como poucos, o Audi 4 e o Mitsubishi Lancer Evolution. De um lado, a Audi com uma imagem de medíocre, até que criou o 4. Do outro lado, alguns anos depois, a Mitsubishi, que acabaria jogando uma dinastia no lixo, mas não antes de criar o Lancer Evo. O Samurai, que surgiria em 1992, no auge da evolução tecnológica dos rallies, elevando a performance e consolidando seu lugar como uma lenda das pistas. Mas o que aconteceria se esses dois ícones tivessem se enfrentado de fato? Como seria o duelo entre o pioneirismo bruto e o inovador do 4, e a precisão refinada e agressiva do Lancer Evo? É uma batalha que os fãs do rally sempre imaginaram, mas que nunca aconteceu. Separados por 12 anos de avanço tecnológico, esses carros pertencem a eras diferentes, mas compartilham algo em comum: redefiniram o que é ser um carro de rally vencedor. O Audi 4 foi o símbolo de uma revolução, já o Lancer Evolution, o ápice de um conceito já maduro. Mas e se ambos tivessem competido lado a lado, qual teria sido o mais rápido? Qual seria o mais dominante? Muitas perguntas e poucas respostas até agora, pois a audiência desse canal sabe muito, e juntos vamos explorar suas histórias, suas diferenças e principalmente o impacto que esses dois titãs tiveram no mundo dos rallies. Afinal, seria essa a maior batalha do rally que jamais aconteceu? Audi 4 versus Lancer Evo, os titãs do rally. O revolucionário Audi 4. A década de 70 sofreu um turbilhão de mudanças por intensos movimentos políticos ao redor do mundo. Nos Estados Unidos, a Guerra do Vietnã, que os afetavam muito, estava chegando ao fim, deixando um legado de protestos e uma sociedade dividida. O escândalo de Watergate em 74 culminou na renúncia do presidente Richard Nixon, abalando a confiança pública do governo americano. Na Europa, a Guerra Fria continuava a moldar as políticas internacionais. Economicamente, os anos 70 foi uma bagunça, uma verdadeira montanha-russa. Nos Estados Unidos e na Europa, o desemprego aumentou e o otimismo econômico lá dos anos 60 deu lugar a um clima de incertezas. Culturalmente falando, o período é lembrado por duas palavras: inovação e rebeldia. No mundo todo, movimentos contraculturais ganhavam força, desafiando normas sociais e promovendo mudanças radicais e diversos conflitos. A música também vivia uma era dourada, como o surgimento do punk rock, do disco e a consolidação do rock como um fenômeno global. Bandas como Bee Gees e Led Zeppelin influenciavam milhões de jovens ao redor do globo. A indústria automotiva dos anos 70 refletia as mudanças e desafios da época. A crise do petróleo de 1973, que vocês já ouviram aqui antes em nossos contos, causado pelo embargo dos países árabes, gerou uma crise energética que afetou economias ao redor do mundo. Globalmente, o aumento dos preços do petróleo impulsionou a demanda por carros mais eficientes em termos de combustível. Com isso, modelos compactos e econômicos ganharam popularidade, enquanto os grandes carros americanos enfrentavam queda nas vendas. Mas e na Alemanha, a casa do protagonista de hoje? Bom, por lá, consolidada como um dos principais centros de fabricação de automóveis do mundo, viu suas montadoras expandirem sua influência global. Empresas como Volks, BMW e Mercedes-Benz não apenas lideraram o mercado europeu, mas também se estabeleceram fortemente em mercados internacionais. Com isso, o esporte automotivo, especialmente o rally, experimentou um crescimento significativo na Alemanha e no mundo. O rally, caracterizado por competições em terrenos desafiadores e diversas condições climáticas, atraiu um público entusiasta e apaixonado, muito por conta do nível da periculosidade. Vendo essa nova febre do automobilismo, uma fabricante totalmente coadjuvante no mercado nacional resolveu arriscar algo diferente para ganhar o reconhecimento que eles tanto queriam. Um dos funcionários da Audi tinha uma bala de prata mirando entrar de vez no mundo das corridas. O surgimento de um visionário. Na cidade de Ingolstadt, na Alemanha, na década de 60, o jovem Jörg Bessinger crescia em meio ao fervor automobilístico que definia a região. Filho de um engenheiro mecânico e uma professora, Bessinger era um garoto curioso,
sempre intrigado pelos funcionamentos das máquinas. Sua infância foi marcada por visitas constantes à oficina de seu pai, onde motores e engrenagens se tornaram seus brinquedos favoritos. Com os olhos brilhantes de entusiasmo, passava horas observando seu pai trabalhar nos motores. Aos 8 anos, já ajudava a ajustar peças e a entender os princípios básicos de mecânica. Sua paixão por carros não se limitava à teoria. Bensinger adorava montar e desmontar bicicletas, sonhando com um dia em que faria o mesmo com um carro de verdade. Aos 12 anos, uma experiência transformadora moldou seu futuro. Em uma tarde de verão, ele e seu pai participaram de uma corrida local de carros. O rugido dos motores e a velocidade atingiram o garoto como nada antes. Naquele dia, o menino então decidiu que o seu destino estava na criação dos automóveis mais rápidos e inovadores do mundo. Determinado a seguir sua paixão, o alemão ingressou no Instituto de Tecnologia de Munique aos 18 anos, onde estudou engenharia mecânica. Com um talento excepcional e uma dedicação implacável, ele se formou com honras, se destacando como um dos melhores de sua turma. Em 75, apenas um ano após sua formatura, Bensinger foi contratado pela Audi como engenheiro júnior. Sua criatividade e habilidade técnica rapidamente chamaram a atenção, e ele foi promovido a engenheiro sênior em poucos anos na fábrica. Mas nem tudo ali era mil maravilhas para o alemão. Ele se sentia por muitas vezes podado pela abordagem conservadora da empresa em relação ao design e mecânica dos carros. Os carros mais conhecidos da Audi no período eram o Audi 50, Audi 100 e o mais popular deles, o 80. Lançado em 1972, o sedã compacto rapidamente se tornaria popular devido à sua eficiência e confiabilidade. Ele estava disponível em uma variedade de motores de 4 cilindros, incluindo uma versão de 1.3 litros com 55 cavalos de potência e uma versão 1.6 com 100 cavalos. O Audi 80 era conhecido por seu baixo consumo de combustível e design aerodinâmico. Além disso, contava com uma suspensão dianteira McPherson e tração dianteira, características que proporcionavam uma condução confortável e segura. A máquina estabeleceu novos padrões para a marca Audi, ajudando a atingir o objetivo de consolidar sua reputação como fabricante de carros de alta qualidade e desempenho. Mas com a grande crescente do rally, Bensinger queria mudar a rota e colocar a Audi em um ambiente de corrida. Ele queria criar algo que não só competisse na categoria, mas que dominasse. Apesar desse ser um problema dentro da fabricante, outra coisa deixavam todos com o pé atrás em relação ao projeto do alemão. Ele queria criar um carro com sistema de tração integral para esse veículo de rally. Hoje é comum, mas na época esse sistema de tração era visto principalmente em veículos extremamente pesados, como caminhões e veículos militares. O engenheiro acreditava que um sistema de tração integral poderia oferecer tração e manuseio superiores, especialmente nas superfícies variadas e traiçoeiras dos circuitos de rally, como lama, terra e neve. Suas ideias e convicções tinham base, fundamento e uma pitada de inovação, porém não era visto dessa forma pelos executivos da marca. E na hora de aprovar, praticamente todos os executivos da Audi estavam presos no conservadorismo e não queriam se expor a uma nova ideia, e isso fez eles deixarem de lado. Mesmo sem o apoio da fabricante, Bensinger passou a trabalhar no desenvolvimento e criação de um protótipo nas horas vagas. Mas sozinho, ele tinha muita dificuldade, que envolviam desde a busca dos componentes certos até a solução dos problemas técnicos que o protótipo ia apresentando no andamento. No fim das contas, o seu protótipo tinha se tornado um Audi 80 com um sistema de tração integral adaptado. Não era exatamente o que ele queria do seu projeto, mas era algo que poderia demonstrar o potencial do carro. Quando mostrou o resultado ao conselho de diretores da Audi, seu trabalho foi visto com certa desconfiança. Todos duvidavam que um sistema de tração integral traria benefícios no mundo do rally. Além disso, a fabricante estava muito preocupada com o alto custo que o projeto traria. Quando todos estavam votando contra, o alemão perdia cada vez mais a esperança. Até que uma pessoa, uma das mais importantes ali, foi contra todos os seus outros colegas. E tudo iria mudar, hein? Ferdinand Piëch, chefe de desenvolvimento técnico da Audi na época e neto do fundador da Porsche, acabou vendo potencial na ideia.
Ferdinand já era conhecido anteriormente por seu pensamento visionário e certa disposição para correr riscos, decidiu comprar a briga de Benzinga. Mesmo sendo neto do fundador da Porsche, ele optou por construir sua carreira na Audi. Ele buscava novos desafios e oportunidades. Queria provar seu valor independentemente de carregar um sobrenome respeitado no cenário. Ele buscava liberdade para experimentar e inovar do seu jeito. Ferdinand desempenhou um papel crucial na criação do Porsche 917, um dos carros de corrida mais icônicos e bem-sucedidos da história do automobilismo. Em meados da década de 1960, Piëch assumiu a responsabilidade de liderar a equipe de desenvolvimento da Porsche com o objetivo ambicioso de vencer as 24 horas de Le Mans, a corrida de resistência, você já sabe, né? E acabou sendo um dos modelos mais lendários do Endurance mundial. Agora a dupla tinha uma pequena equipe de engenheiros que começariam a desenvolver um carro para o Rally da Audi, além do desafio de refinar o sistema de tração, mas também deveriam tornar ele confiável e fácil de manusear nas condições mais exigentes de um rally. Foram meses de trabalho pesado, horas extras e corrida contra o tempo para que o nomeado Audi 4 fosse apresentado no Salão do Automóvel de Genebra em 1980. The four-wheel drive Audis. Vorsprung durch Technik, as they say in Germany. De protótipo a carro glorioso. O Audi 4 finalmente estava pronto para o seu primeiro teste real. A fabricante, enfim, levou o projeto para o campo de testes para ver como o carro se comportaria em condições adversas. Dentre elas envolviam algumas como terrenos escorregadios, estradas de cascalho e curvas extremamente fechadas. Quem guiava? O próprio Benzinga. Ele queria entender 100% das respostas do 4 em questão da tração integral. Após um dia inteiro extremamente cansativo de testes, o protótipo tinha se mostrado muito promissor, mas ainda tinham muitos ajustes que deveriam ser feitos quando voltassem para a fábrica na Baviera. O diferencial central não estava distribuindo a força corretamente, enviando mais torque para as rodas traseiras do que o necessário. Isso resultava em sobreviragem nas curvas, comprometendo a estabilidade do veículo e tornando os tempos de volta inconsistentes. Outro grande problema foi o turbo lag. O atraso na resposta do turbo prejudicava a aceleração, especialmente nas saídas de curva. Os engenheiros determinaram que a solução seria ajustar a válvula wastegate e revisar o mapeamento da injeção de combustível para melhorar a resposta do turbo e proporcionar uma aceleração mais imediata. Jarg e Piëch tinham identificado tudo o que precisavam ser arrumado, e os próximos dias se resumiriam em ajustes, testes e mais ajustes. Essa era a rotina deles durante os primeiros dias de criação do 4, e a cada dia que passava, eles estavam mais perto da perfeição. Quando foi apresentado em 1980 em Genebra, alguns críticos viam o carro como uma inovação, enquanto muitos outros ainda duvidavam da eficácia da tração integral em um carro de rally. E embora milhares de testes tenham sido realizados, nenhum deles foi dentro das pistas, competindo para valer. E mesmo assim, Jarg e Piëch tinham uma certeza absoluta que todo esse potencial do 4 seria comprovado dentro das corridas. O verdadeiro desafio veio com a entrada do Audi 4 no Campeonato Mundial de Rally em 1981. E ele chegaria de forma extremamente competitiva. Os últimos anos do WRC tinha sido de diversidade de vários campeões. Em 77, o icônico Lancia Stratos HF brilhou nas competições. Em 78, foi a vez do potente Fiat 131 Abarth levar a melhor. Em 1979, o ágil Ford Escort RS 1800 conquistou o título, dividindo as glórias com o potente Mercedes-Benz 450 SLC. Esses carros tinham algo em comum, todos eram de tração traseira. Mas em 81, essa grande variedade dos campeões estava prestes a mudar. No ano de estreia do Audi 4, veio a primeira vitória na corrida da Suécia com Hannu Mikkola a bordo, o que já trouxe certo otimismo para os alemães. Surpresa até para eles, no ano seguinte o título veio rápido. Uma fabricante que antes estava satisfeita em ser coadjuvante em seu país, conquistou o título de construtores do Campeonato Mundial de Rally já em 82. Foram 7 vitórias em 12 etapas, um feito absurdo para uma equipe recém-chegada. Além de uma performance absurda, o carro foi responsável pela primeira vitória de uma mulher no WRC. O triunfo de Michèle Moulton ajudou ainda mais a solidificar a boa reputação do Audi 4.
De 81 para 82, o Grupo 4 passou a se chamar Grupo B, e isso ajudou muito a transformar o trabalho da Audi em triunfos. O novo regulamento foi criado para permitir mais liberdade em termos de engenharia e design, incentivando a inovação tecnológica. As regras permitiam que os fabricantes construíssem carros de corrida altamente sofisticados, com menos restrições do que os do Grupo 4. O principal atrativo do Grupo B era a exigência de homologação reduzida, que necessitava apenas de 200 unidades produzidas, permitindo aos fabricantes experimentarem com tecnologia avançada sem a necessidade de grandes volumes de produção. As novas regulamentações do Grupo B permitiram um aumento substancial na potência dos motores e na utilização de materiais leves e exóticos, como a fibra de carbono e Kevlar. Tudo isso contribuiu ainda mais para uma alta extração do potencial do 4. Em 83, apesar da Lancia ter vencido o campeonato de construtores com o 037, Nicola venceu o título de pilotos daquele ano. Eles eram os únicos que ainda não tinham o sistema de tração nas 4 rodas e acabaram tendo menos problemas mecânicos durante o ano, e então levaram o caneco nessa ocasião. Apesar de só estar no seu 2º ano de vida, todo mundo já sabia que a engenharia avançada da Audi a colocaria como uma das maiores potências no mundo dos ralis. Não à toa, a Audi em 84 foi campeã de novo do título de construtores e pilotos, com Stig Blomqvist atrás do volante. Para aquela temporada, eles correram com o recém-chegado 4S1, que era uma versão um pouco menor do que o original, com carroceria toda criada em liga de alumínio. Foi um início meteórico, e todos questionavam o que estava por baixo da lataria do Audi 4. E apesar do roteirista ter falado sobre a tração integral diferente dos demais até aqui, bom, existiam outros fatores que faziam do Audi único. O projeto do visionário alemão apresentava uma série de inovações técnicas que o diferenciavam dos concorrentes. Com o motor desenvolvido pela própria Audi de 2.1 litros, 5 cilindros em linha, turboalimentado, inicialmente gerava 200 cavalos de potência, evoluindo para mais de 350 cavalos em versões de competição. Esse motor foi originalmente baseado em um motor a gasolina, mas a Audi utilizou sua experiência com motores diesel de 5 cilindros para desenvolver um motor que fosse potente, leve e compacto. Durante o desenvolvimento da unidade de potência, a equipe enfrentou vários desafios técnicos, incluindo o gerenciamento do calor gerado pela turboalimentação e a necessidade de reforçar componentes internos para lidar com o aumento da pressão. A tração integral, que trazia o significado de 4, e a transmissão manual de 5 velocidades, combinadas com a suspensão McPherson na dianteira e traseira, proporcionava uma condução estável e eficiente. Pesando aproximadamente 1.290 kg, o 4 conseguia fazer um 0 a 100 em cerca de 7 segundos, um feito notável para a época, especialmente para um carro de rally. Em 86, mais uma atualização. Eles introduziram o Audi Sport 4 S1 E2. Esse modelo tinha um motor de 5 litros, produzindo incríveis 476 cavalos e com um 0 a 100 de 3 segundos. Infelizmente, esse ano foi marcado por acidentes trágicos envolvendo fãs e pilotos da categoria, o que acabou marcando o fim do Grupo B das corridas. Durante o Tour de Corse, o piloto finlandês Henri Toivonen e seu copiloto americano Sérgio Cresto, pilotando um Lancia Delta S4, perderam o controle do carro em uma curva sinuosa. O veículo saiu da estrada, caiu em um barranco e explodiu, tirando a vida de ambos instantaneamente. Outro acidente tenebroso daquela temporada foi o de Joaquim Santos. O português perdeu o controle de seu Ford RS200 em uma área lotada de espectadores. O carro atropelou vários, resultando na fatalidade de 3 pessoas e ferindo cerca de 30. Um dia eu te conto a história do Grupo B mais a fundo. O período da Audi na categoria contou com 2 títulos de construtores e 2 títulos de pilotos. Além da participação no Rally, o carro alemão enfrentou também os americanos na Trans Am e na IMSA. Na Trans Am, o Audi 4 estreou em 88 e teve um desempenho impressionante com o Harley Haywood, vencendo o campeonato de pilotos, e a Audi conquistou o de construtores. Na série IMSA GTO, em 89, o Audi 4 continuou a ter sucesso, com a equipe ganhando diversas corridas. Mas os feitos foram para além das pistas. E como já falamos aqui, quem vence no domingo, vende na segunda. A fama do 4 logo se espalhou e impactou as lojas da fabricante.
se tornando um símbolo de inovação e desempenho. O modelo passou a atrair entusiastas do mundo todo, o que acabou gerando uma procura maior do que a Audi estava esperando, e eles tiveram que interromper várias outras produções para aumentarem a fabricação do 4. Durante 11 anos de produção, de 1980 até 1991, foram fabricados mais de 11 mil unidades originais do 4. Apesar de não parecer muito em volume, para um carro que combinava tecnologia de ponta e alto preço, em comparação com a concorrência, foi um resultado impressionante. Além do bom número de vendas do modelo, o sistema de tração integrado, colocado em outros modelos da Audi, ajudaram na venda de todos eles, ampliando muito o alcance da fabricante e estabelecendo de vez por todas a marca como líder em inovação tecnológica. O impacto duradouro. Ninguém pode negar o impacto do Audi 4 no mundo do automobilismo e da indústria automotiva. Além do marco no campeonato de rally, o projeto feito no 4 serviu como base de desempenho e tecnologia para tudo o que viria a seguir. Enquanto os outros corriam atrás de desenvolver o próprio sistema de tração integral, a Audi só teria o trabalho de refinar o projeto já criado. Eles estavam anos-luz na frente dos rivais. Dessa forma, a fabricante continuou inovando e expandindo a linha de veículos com tração integral. Modelos como o A4, A6 e o SUV Q7 tinham muito a base do 4. Carros esportivos também foram criados incorporando a filosofia de desempenho e inovação, como nos modelos Audi RS2 e o Audi R8. Desde o momento em que pus minhas mãos no volante do Audi 4, soube que estava lidando com uma obra-prima da engenharia automotiva. A combinação de potência bruta e precisão incomparável redefine o que é possível em um carro esportivo, disse Bensinger. Para o alemão, o sucesso do Audi 4 foi a realização de um sonho de infância, de um jovem curioso em Ingolstadt, a um engenheiro inovador que mudou o curso do automobilismo. A trajetória do engenheiro é um testemunho de determinação, paixão e visão. Em reconhecimento às suas contribuições, Bensinger recebeu várias honrarias e prêmios ao longo de sua carreira. Ele se tornou uma figura respeitada na indústria, frequentemente convidado a palestrar sobre inovação e desenvolvimento tecnológico. O 4 não só elevou a Audi a novos patamares, mas também deixou um legado duradouro na engenharia automotiva, além de colocá-lo no ringue para vencer. Muito diferente lá dos anos 70, onde só olhava de fora suas rivais degladiando nas pistas pelo mundo. Desde os primeiros dias de desenvolvimento até o domínio nas pistas de rally e a influência duradoura no mercado automotivo, o projeto simboliza o espírito de pioneirismo e excelência. Jörg Bensinger, com sua visão e determinação, e Ferdinand Piëch, com seu apoio estratégico, foram os principais atores dessa revolução. Outros fabricantes seguiram o exemplo da Audi, desenvolvendo suas próprias tecnologias de tração integral para competir no crescente mercado de carros de alto desempenho. O impacto cultural do Audi 4 foi igualmente significativo. O carro apareceu em vários filmes, programas de televisão e videogames, tornando-se um ícone pop reconhecido por sua inovação e desempenho. Essa presença na mídia ajudou a solidificar ainda mais a imagem do Audi como uma marca que não tem medo de desafiar o status e empurrar os limites da engenharia automotiva para competir em alto nível. A história do 4 é um lembrete poderoso de que, com visão, determinação e trabalho, é possível transformar ideias revolucionárias em realidades que moldam o futuro. Jörg trouxe uma paixão e um conhecimento inigualáveis para o desenvolvimento do Audi 4. Sua capacidade de transformar ideias visionárias em realidade foi crucial para criar um veículo que não só dominou as pistas de rally, mas também conquistou os corações ao redor do mundo, disse Ferdinand Piëch. Com o Audi 4 deixando um legado imortalizado nas pistas, o cenário automobilístico se tornava ainda mais competitivo e emocionante. De fato, o 4 moldou e inspirou seus concorrentes, enfrentando gigantes no início e durante os anos 80. Lembrem-se disso. A Audi manteve-se no topo, derrubando Lancia, Peugeot, Ford. Só que infelizmente não tivemos um tal duelo que seria de fato épico, pelo menos na mente dos entusiastas. Pela diferença de tempo, já que o nosso segundo titã só apareceu em 1990 e foi para criar a sua própria dinastia, mais impulsionado pela revolução que foi criado pelos alemães da Audi. Só que agora, com a criatividade japonesa.
o segundo Titã, Lancer Evo. Um rival é uma bênção disfarçada, um desafiante de longa data que empurra suas habilidades ao limite, que o faz buscar a perfeição, que leva sua força a níveis inimagináveis, tornando possível o que antes parecia impossível. Tudo isso pelo amor à competição e pela chance de se tornar uma lenda. Foi o que o Mitsubishi Lancer Evolution fez e acabou sendo para os adversários. The 1986 Mitsubishis. Drive 1. Um carro que ousou perguntar: e se um pequeno sedã fosse construído para ser mais rápido que um Lamborghini e humilhar os adversários no Rally Mundial? E se, por baixo de tudo, esse pequeno carro fosse baseado em um modelo de produção em larga escala para manter os custos baixos? E se tivesse um sistema de tração integral de última geração e utilizasse um turbocompressor? Isso mesmo, o herói acessível dos entusiastas que deu início a uma das maiores rivalidades do mundo automotivo e ainda ocupa um lugar especial em nossos corações. Porém, como toda boa história, ela pode acabar em final feliz e outras vezes um fim amargo, triste e melancólico. Erros que custaram muito caro e acabou jogando toda uma dinastia no lixo e que acabou enterrando um carro lendário e icônico para muitos. Pois é, mas como uma marca de carros conhecida por dominar os ralis e as telas do cinema, acabou se tornando um negócio em declínio, forçada a sair de cena. Bom, a resposta é complexa e começa em 1870, onde ainda nem se imaginaria o Lancer Evolution dominando as corridas. Acho que nunca viajamos tão no passado assim em nossas histórias. O grupo Mitsubishi tem um passado diversificado em vários segmentos. Um deles era o marítimo, quando Yataro Iwasaki estabeleceu uma companhia de navegação chamada Tsukumo Shokai. Inicialmente focado no transporte marítimo costeiro, a empresa expandiu rapidamente suas operações e desempenhou um papel crucial na rápida industrialização do Japão durante o período Meiji. Isso marcou o início da longa e influente história, também dentro do setor bancário e de mineração. Esse foi o pontapé. Mais tarde, em 1884, com a criação do seu primeiro carro de combustão interna, conhecido como Mitsubishi Modelo A, foi o primeiro produzido internamente no Japão. Simbolizou o compromisso do grupo com a inovação tecnológica e lançou as bases para seus futuros empreendimentos na indústria automotiva. Primeiro, expandiu suas operações para a indústria da aviação em 1917, com o estabelecimento da Mitsubishi Aircraft Manufacturing Company. A empresa se tornou uma fabricante proeminente de aeronaves militares durante a Segunda Guerra Mundial, produzindo modelos icônicos como o Mitsubishi A6M0. O envolvimento da Mitsubishi na aviação desempenhou um papel crucial nos esforços militares do Japão e solidificou sua posição no grupo como líder em manufatura industrial. Mas, como todos sabem, a derrota na Segunda Guerra Mundial sacudiu a fábrica e que precisou reconstruir sua reputação rapidamente diante do mundo. Primeiro, passou por uma grande reorganização em 1950. Essa reestruturação teve como objetivo diversificar e expandir os interesses comerciais do grupo. A Mitsubishi começou a investir em vários setores, incluindo eletrônicos. Sim, você lembrou daquela TV das antigas. Finanças, produtos químicos e telecomunicações. Essa estratégia de diversificação permitiu que o grupo se adaptasse ao cenário econômico em mudança e mantivesse sua posição como um dos principais conglomerados do Japão. Praticamente 10 anos depois, em 1960, eles lançariam o Mitsubishi 500, um carro compacto e econômico, alinhando as necessidades de um Japão em reconstrução no pós-guerra. Em 1962, o Mitsubishi 500 Super Deluxe, homologado, triunfou no Grande Prêmio de Macau, acendendo uma faísca nos executivos da Mitsubishi para explorar as corridas com mais entusiasmo. Esse modelo foi sucedido pelo Mitsubishi Coach no mesmo ano, que trouxe melhorias tecnológicas e rapidamente se tornou uma plataforma essencial para os avanços futuros da marca e reconhecendo um potencial para o automobilismo, não apenas como plataforma de marketing, mas também como um meio de elevar a qualidade e a confiabilidade de seus veículos. Uma figura-chave nesse processo foi Tomio Kubo, engenheiro-chefe e um dos responsáveis pelo desenvolvimento de veículos de alto desempenho da Mitsubishi. Ele desempenhou um papel crucial no desenvolvimento do Mitsubishi Coach 1000F, o carro que entraria no Rally Southern Cross em 1967, e o piloto de rally australiano Doug Stewart foi recrutado para colocar o carro
nessa prova. A insistência de Stewart levou a Mitsubishi a entrar cautelosamente na competição, onde eles inscreveram 2 Colt 1000F, terminando em 4º e 3º lugar no geral. Embora não tenha sido uma vitória, as aspirações de rally da Mitsubishi começaram a se concretizar e um caminho sem volta se iniciaria, uma jornada extrema de 2 grandes momentos. A equipe persistiu com o Colt por anos, nunca conquistando a vitória, mas permanecendo ferozmente competitiva até 1971, quando a Mitsubishi revelou sua nova arma de escolha, o Galant. Em 1962, Adrian Cohen, um fazendeiro escocês transformado em piloto, juntou-se à equipe de rally da Mitsubishi. Apesar da temporada desafiadora, o Galant cruzou a linha de chegada com 24 minutos de vantagem sobre seu rival mais próximo, o Nissan 240Z, superando concorrentes formidáveis como Toyota, Subaru, Holden e Honda. Nos próximos 5 anos, a Mitsubishi reinou supremamente, permanecendo invicta em competições de rally. Em 73, eles garantiram as 4 primeiras posições. Os pequenos, mais potentes... The Lancers are going like rockets. Small, powerful Mitsubishi Lancers soon emerge as the cars to beat. 2, 3, 4 for the Mitsubishi. A Mitsubishi estabeleceu-se como força dominante nos rallies durante a década de 70. Não tinha pra ninguém. E logo o Campeonato Mundial de Rally foi criado naquele mesmo ano. Embora a Mitsubishi não tenha entrado oficialmente no campeonato, um indivíduo maluco, determinado, pilotando um Mitsubishi competiu. Yogendra Singh, you won in 1965. One final question. You know, a European has never won this rally. What do you think is the reason? Well, I think we have been very unlucky so far, but if I keep trying, one of these days I'm going to win it. A saga do Flying Sikh é extraordinária. Sua dedicação inabalável às corridas catapultou a Mitsubishi para o palco mundial. Se liga nesse cara. Johinder Singh, um indiano residente do Quênia, havia até 1971 acumulado um status quase mítico no circuito de rallies na África. Em 73, impulsionado pela determinação, ele buscou competir no WRC. Sem qualquer patrocínio, ele comprou um Mitsubishi Galant 1.6 GS e se aventurou na competição sozinho. No ano seguinte, sem se deixar desanimar, Singh adquiriu um Mitsubishi Lancer 1600 GSR. Dessa vez, a Mitsubishi forneceu algumas peças e apoio. Nos terrenos acidentados da África, Johinder passou 5 dias extenuantes manobrando o poderoso Lancer, o carro menos potente em todo o Rally Safari. E pasmem, garantindo a vitória inaugural da Mitsubishi no Safari Rally de 74. Com esse triunfo, o Flying Sikh entrou a Mitsubishi e a sua primeira vitória no WRC. A Mitsubishi finalmente reconheceu a habilidade de Sikh, incorporando a equipe. Eles enviaram outros Lancers para competir junto com Cohen. Sikh liderou a equipe Mitsubishi por inúmeras vitórias, pódios, incluindo uma vitória completa no ano de 1976. Só que do nada, sim, do nada, eles pararam completamente. A fabricante na época tinha um grande defeito, não era inteligente no planejamento e frequentemente dava a impressão de indiferença para seus próprios automóveis, já que eles tinham outras frentes da marca. Dominando os palcos dos rallies, eles viram algo que ninguém viu e já sabiam do pior. Eles previram a concorrência eminente, já que em 1988, a Audi chegaria na parada com o 4. Os sinais estavam escritos na parede da Mitsubishi. A era dos carros de rally de tração traseira estava desaparecendo com o avanço da tecnologia alemã. Até teve um esforço para criar um Lancer competitivo, no início ali dos anos 80, mas que resultou em um desempenho 4 minutos atrás do Audi 4. Eles estavam longe demais. E tudo tornou-se evidente para a equipe que precisava de uma reestruturação, um esforço de reengenharia e, crucialmente, a introdução de uma plataforma de tração nas 4 rodas também. Star performer of the new movie Cannonball Run 2 is none other than the Mitsubishi Starion, the sports car that's turbo-tuned. From its turbocharged fuel-injected... Fica tranquilo, já eu te explico sobre a corrida Cannonball. Hoje, as corridas de rally muitas vezes não têm a atenção merecida, pelo menos aqui no Brasil. No entanto, no início dos anos 80, eles mantinham a atenção do mundo, em grande parte devido ao famoso e imortal Grupo B. Esse tal Grupo B era sinônimo de possibilidades ilimitadas. Tração nas 4 rodas e turbos impulsionaram o esporte a níveis de emoção semelhantes ao da Fórmula 1, desencadeando uma corrida quase que sem limites entre os fabricantes de automóveis em todo o mundo. Os carros mais rápidos, com alta potência, eram pilotados por
por corajosos pilotos que passavam voando por multidões de espectadores igualmente destemidos. Reconhecendo a importância de entrar para o grupo B, a Mitsubishi embarcou na concepção de uma plataforma do zero. Qual era o objetivo? Simples: derrubar o Audi 4. Assim, eles seguiram um plano semelhante, um coupé turbo com design dianteiro pesado. O resultado foi o Starion, o novo carro esportivo principal da marca. Andrew Cohen, agora à frente da HallyArt na Europa, lideraria o projeto. Para superar a Audi, eles contaram com a expertise de Alan Wilkinson, que desempenhou um papel crucial no desenvolvimento do próprio 4. Ao contrário do sistema de tração nas 4 rodas do Audi, a criação da Mitsubishi contava com a direção nas 4 rodas, utilizando o sistema de transferência do Pajero, atrás da transmissão de direção. O despojado Starion era o essencial. Eles o construíram com policarbonato e fibra de carbono, resultando em um peso leve de apenas 952 kg, equivalente à primeira geração do Miata. Impulsionado por uma versão inicial do lendário motor 4G63, rumores sugerem que ele produzia 355 cavalos de potência. O Starion 4-Wheel Drive da Mitsubishi era uma tentativa sincera de competir no grupo B. No entanto, a equipe e seus esforços enfrentaram muitos contratempos, um após o outro, durante ali todo o desenvolvimento. E bom, quando eles estavam prontos, toda uma sombra pairava sobre o grupo B, no ano de 1986. Fatalidades mancharam a temporada, levando ao seu fim. Prometo um documentário sobre o grupo B logo logo. E antes de continuar o vídeo, eu queria te dar um conselho, uma sugestão. A gente deixou um link na descrição desse vídeo com uma aula grátis de algo novo que você pode aprender na internet e fazer uma renda extra. Renda extra, hein? Não é tigrinho, não é aposta, não é nada dessas presepadas que esses coaches aí estão tentando vender para vocês. Então, recomendo, assiste o vídeo, quem sabe vai te ajudar aí a longo prazo. Embora o Starion 4-Wheel Drive tenha participado de algumas corridas de protótipos, ele nunca teve seu momento para demonstrar todo o seu potencial. Só que nem tudo estava perdido. Com o surgimento das regras de homologação do Grupo A em meados de 80, a Mitsubishi já havia aprimorado as habilidades de sua equipe de desenvolvimento. Chegava a hora de brilhar. Em 87, a Mitsubishi lançou o Galant VR4 no mundo, um sedã de tração nas 4 rodas com direção também nas 4 rodas, 4 cilindros, um motor 4G63 e um chassi de 4 portas. A Mitsubishi inscreveu 2 equipes de fábrica com o Galant VR4, a equipe WarX participou do lado europeu do WRC, enquanto a equipe semi-oficial, liderada por Kenjiro Shinozuka, o piloto da Mitsubishi desde 71, competiu no campeonato de rally da Ásia-Pacífico. Embora a equipe HallyArt na Europa receba frequentemente os holofotes até hoje, Kenjiro conseguiu garantir a vitória no campeonato AP-RC em 1988. Ele seguiria para conquistar o título mais 2 vezes. O sucesso de Shinozuka elevou a Mitsubishi para um 2º lugar no campeonato de fabricantes e, notavelmente, ele se tornou o primeiro japonês a vencer uma etapa do WRC na Europa. Embora a equipe HallyArt tenha alcançado sucessos modestos, vencendo várias etapas em seu ano de estreia e garantindo 2 terceiros lugares no campeonato de fabricantes, os resultados ficaram aquém das expectativas da Mitsubishi. Então, em 93, mudanças nas regras do Grupo A do WRC exigiram que a Mitsubishi voltasse à prancheta e evoluísse de novo. O desafio era intimidante, as novas regras favoreciam carros menores e o Galant, com sua estrutura substancial, não se encaixava no perfil. A Mitsubishi vasculhou seu baú de criações e ressuscitou uma antiga lenda, o Lancer. Na época, o Lancer havia caído do estrelato, assim como muitos grandes dos anos 70, reduzindo apenas a mais um carro econômico de tração dianteira, longe da fera devoradora de terra que uma vez dominou os ralis africanos. Mas era hora de voltar às batalhas. Mitsubishi Lancer. Born to Run. A Mitsubishi tinha um trabalho árduo pela frente. Primeiramente, equipar um Lancer com tração nas 4 rodas, aproveitando o trem de força aperfeiçoado do Starion, combinando com um diferencial central para conquistar todos os terrenos. Em seguida, encaixaram o icônico motor 4G63T, unidade robusta que ostentava 2 eixos de equilíbrio contrarrotativos e um bloco de ferro capaz de gerar poder praticamente ilimitado. Foi um começo promissor. O Lancer certamente havia evoluído, mas os japoneses ainda não estavam satisfeitos.
Eles sabiam que precisavam de mais, e a equipe abrigava algumas ideias não convencionais. De novo, Andrew Cohen, o cérebro por trás da Rally Art, entrava em cena. Em 93 ele liderou o programa Lancer Evolution, com um conceito radical: trazer os engenheiros de carros a participarem das corridas. Nada de ficar sentado em escritórios tediosos, analisando números abstratos, sem prática. Cohen acreditava que emergir os gênios na realidade exaustiva da competição iria acender as suas motivações. Essa abordagem resultou em um fluxo constante de contribuições de equipe de engenharia, combinado com décadas de experiência de Cohen. Consequentemente, o Mitsubishi embarcou em um ciclo implacável de redesenho do Evo. O Evo passou por 6 gerações em 7 anos, enquanto seus rivais, como o Toyota Celica, viram apenas 2 gerações e o Subaru WRX recebeu apenas uma no mesmo período de tempo. Essa abordagem inegavelmente rendeu frutos. Quando o Evo 1 fez sua estreia nas colinas de Monte Carlo, todos os olhos estavam fixados na Toyota e na Ford, enquanto ninguém prestava atenção lá no fim do pelotão, onde uma lendária rivalidade estava silenciosamente se formando. A Subaru, uma empresa automobilística subestimada na época, e a Mitsubishi, uma gigante asiática que há muito havia perdido sua coroa, estavam prestes a remodelar o cenário dos rallies. Avançando para 94, a Subaru, pilotada pelo icônico Colin McRae, garantiu o segundo lugar em pontos, enquanto o recém-lançado Evo 2 ainda estava em busca de posições. Em 95, McRae conquistou o campeonato, mas o Lancer Evo agora estava no encalço, pronto para desafiar o novo rei do pedaço. Dois eventos cruciais se desenrolaram naquele ano. O Evo recebeu um novo sistema de diferencial ativo, aprimorando sua dominação na neve, e a Mitsubishi recrutou também o Flying Finn, Tommy McKinnon, um piloto nórdico dedicado da Finlândia, cujo único objetivo era derrubar McRae. Em 96, uma mudança significativa nas regras permitiu que os carros se afastassem dos especiais de homologação, liberando o potencial sem limites do Lancer Evolution 3. Ao longo de 9 corridas em todo o mundo, o Lancer da Rally Art e seus pilotos enfrentaram os desafios mais difíceis inimagináveis: lama, neve e poeira. As vitórias seguiram na Suécia na neve e na África, uma façanha não alcançada desde os anos 70. Os triunfos seguiram na Argentina, Finlândia e Austrália. Bom, e com mais da metade das corridas vencidas, McKinnon emergiu como campeão e a Mitsubishi reconquistou seu trono como rei dos rallies, garantindo o campeonato de fabricantes em todos os 5 continentes. Eles provaram que uma equipe esforçada e que com poucos recursos no Japão ainda tinha o que era preciso para vencer e vencer. Rallying's traditionally been dominated by the Finns, and 1996 was no exception. The World Championship, decided on the Rally Australia, was won for the first time by Tommy McKinnon. Well done. A temporada de 96 do WRC marcou a estreia do Evo 4, o último carro baseado em um veículo de produção, enquanto outros fabricantes haviam feito a transição para carros de rally especializados. A Mitsubishi permaneceu destemida. Com McKinnon, seu companheiro de equipe Burns e o estreante Nidal no comando, a Mitsubishi mais uma vez garantiu a vitória. A única esperança para os rivais, como McRae e a Ford, surgiu quando McKinnon ficou doente, mas nem mesmo a gripe pôde prejudicar sua dominância. Em 97, em meio a outra reformulação do WRC com incríveis 14 corridas, o Grupo A foi gradualmente eliminado, abrindo caminho para uma nova geração de carros de rally sem contrapartes de produção. O carro de rally Impreza da Subaru, sem portas e com uma carroceria radicalmente redesenhada, nova suspensão, ao lado do Corolla de tração nas 4 rodas da Toyota, produzindo 300 cavalos de potência, exemplificaram essa mudança. No entanto, o Evo 4, ainda um carro de grupo A, ficou para trás em potência e torque, e ainda assim continuou a reinar supremo, conquistando a vitória apesar dessas adversidades. O Evo 5 seguiu logo depois, mais largo para acomodar uma suspensão melhor, porém ainda atrás em termos de potência e peso. No entanto, o Lancer mais uma vez conquistou o pódio pela 5ª vez consecutiva. Embora não tenha sido uma atualização significativa e ainda baseado no carro de produção, manteve-se a dominância, uma dinastia da Mitsubishi. No entanto, os rivais argumentaram que a aderência da Mitsubishi às regras do Grupo A era injusta, dada a introdução de novas regras do WRC. Portanto, as restrições financeiras da Mitsubishi os impediram de seguirem um programa de corridas dedicado. A Toyota, maior fabricante de carros do mundo, esbravejou
aquele famoso choro. Reclamou do rival usando ainda um carro inferior ao deles e eles estavam sendo superados. Em meio ao drama, Mitsubishi emergiu vitoriosa mais uma vez e McKinnon recebeu um carro de edição especial com seu nome, vagamente apelidado de Evo 6.5. Considerado um dos maiores carros japoneses já construídos, ele ostentava muitas atualizações direto da fábrica, incluindo um turbocompressor de titânio, escapamento ajustado, ECU programável e suspensão que superava todos os Subarus. Decorado com gráficos inspirados no Rally Art, ele permaneceu como testemunho da dinastia Mitsubishi nos rallies. Infelizmente, mudanças nas regras, restrições financeiras e a entrada de novos fabricantes no WRC colocaram alvos nas costas do Lancer. Após um decepcionante quinto lugar na temporada de 2000, Rally Art e Mitsubishi decidiram relutantemente desenvolver um carro de rally independente, separado do amado Lancer Evolution. No entanto, ele não conseguiu corresponder às expectativas. O golpe mais duro veio em 2002, quando McKinnon encerrou sua parceria de 7 anos com a Mitsubishi, juntando-se à rival azul antes de se aposentar do esporte. Essa partida abriu caminho para um novo talento brilhar, Sebastian Loeb. Apesar das melhorias contínuas com o carro de rally da Mitsubishi, passando do final para o meio do pelotão até 2005, ele nunca conseguiu recuperar completamente sua glória antiga. E para agravar, os bastidores da fábrica não eram dos melhores, e ao longo lá dos anos 80, a Mitsubishi lutou com má gestão, decisões ruins e pesadelos de relações públicas. Em 2005, uma dura decisão, continuar no mundo dos rallies ou declarar falência. Era o ponto final da história de glórias na neve, terra e poeira. Chegava ao fim. Pouco tempo depois, a Rally Art também fechou suas portas, e foi logo após a aposentadoria de Andrew Cohen. Sem um sucessor e sem uma corporação por trás deles, eles também não conseguiriam manter as suas operações. A fábrica japonesa continuou a cometer erros, eventualmente sucumbindo ao destino de pequenas empresas, sendo absorvida por um dos seus maiores rivais, a Nissan. Era o fim do Lancer e da linha Evolution. É evidente que dentro do gigante adormecido, há aqueles que ainda recordam quando os 3 diamantes atormentavam os rivais. Em algum lugar dentro dos sombrios corredores da Mitsubishi, os engenheiros podem voltar a criar algo extraordinário, buscar provar a si mesmos e ao mundo que o azarão ainda pode triunfar. Mas você lembra que eu mencionei no meio do vídeo sobre a corrida Cannonball? Bom, essa corrida insana e perigosa existe até hoje, uma corrida proibida pelas autoridades americanas. É uma corrida que cruza Nova York até Los Angeles, e uns caras malucos ainda continuam quebrando recordes em carros preparados, cheios de truques e parafernálias. Se ajeita aí no sofá que essa corrida você desconhece e você vai pirar quando entender. Te vejo já em 5 segundos.